gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã. Então é assim, se vocês gostarem da aula, por favor, compartilhem nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque esse barrado de pano de prato, gente, é a coisa mais linda que eu já fiz aqui no canal. E ele é fácil de fazer com essa técnica maravilhosa que é a técnica do festonê. Muitas meninas vão falar assim, ah, Graça, não deu para ver direito, não deu para entender o festonê. Gente, eu falo no vídeo, eu vou deixar o link dessa aula de festonê, onde eu ensino a posição da agulha, eu mostro a linha que eu utilizo, eu mostro o pezinho da máquina, eu mostro a costura quase que em câmera lenta para vocês pegarem para fazer. Então, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho também. Então, é só clicar, gente. Esse barrado, olha, é uma delicadeza, ele chama a atenção, ele não espanta aquela cliente que quando olha um pano de prato muito bonito, muito cheio de coisa, ela fala assim, ah, mas eu não vou comprar não, porque vai estragar na minha cozinha, não sei o quê. Gente, a base dele é simples. O que agrega mais valor nele é a técnica do festonê que vocês vão aprender. Mas e gasto dele, pouquíssimo. Eu tenho certeza que vocês, quando começarem a fazer, vocês vão falar assim, gente, porque eu não estava fazendo isso antes, tá? Então, passo a passo ele está bem detalhado, dá para acompanhar. Clica nos links que eu sugiro, porque é mais conhecimento para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão receber com mais carinho ainda, tá? E tenho certeza que vocês vão fazer legal. Quando vocês postarem no Facebook de vocês, me marca, que eu quero ver. Ó, um beijo, um queijo e vamos trabalhar, meninas. Então, gente, para fazer esse nosso barrado de pano de prato, vocês vão precisar, é óbvio, de um tecido para pano de prato. Você vai comprar ele do jeitinho que você compra aí na sua casa, preparar ele para colocar o barrado, tá? Quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe que eu costumo fazer 2 barrados. Um barrado que eu chamo de barrado principal, que é aquele barrado mais decorativo, é aquele barrado que chama a atenção do olhar da cliente, que é o barrado que nós vamos fazer aqui, tá? E na outra extremidade, eu costumo fazer um barradinho que eu chamo barrado secundário, que ele é um barrado utilitário, ele não é um barrado para chamar atenção na beleza. Ele é um barrado que é útil na cozinha, ele é estreitinho, é um acabamento estreito, e na beiradinha dele tem um elo de tecido, que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Você fazendo com capricho, ele vale muito a pena na hora da venda, tá, gente? Se você pretende vender, você tem que fazer. E se você está fazendo para você ou para dar de presente, você tem que fazer também, porque a gente tem que sempre fazer o melhor. Se você quiser aprender a fazer o barrado secundário, se você tiver interesse em aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, ó, bem estreitinha, própria para pano de prato, existe aqui no canal uma aula que é 3 dicas de acabamento para pano de prato. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só você clicar, já vai direto para a aula. Eu sempre falo aqui, conhecimento, gente, é poder, tá? E esse é um conhecimento gratuito, é só clicar no link. Vocês já vão aprender a fazer esse barradinho e esse tipo de bainha, tá? Então, é assim, vocês já viram que o nosso barradinho, ele vai ser em festonê, né? E a primeira coisa que a gente vai providenciar é o festonê. Mas antes eu vou falar do material.
Nós, além desse festonê, nós vamos precisar de um tecido, e eu estou utilizando aqui um tecido de algodão, tricoline 100% algodão, no assim 10 centímetros e no assim 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, para sobrar 1,5 centímetros de cada lado para fazer o acabamento. E nós vamos precisar também de 2 medidas de uma cianinha ou um aviamento que você tenha para colocar de um lado e de outro. Então, é 2 medidas da largura desse tecido aqui, tá? E é só o que a gente vai precisar, e paciência e técnica. Então, é assim, nós vamos fazer o nosso festonê. Tá aqui o avesso para cima. Nós vamos ter que dobrar isso aqui. Por quê? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima também, da aula de festonê. Nessa aula, eu mostro para vocês, eu falo todas as dicas para você fazer o festonê perfeito, tá? Aqui eu não vou poder parar para isso, mas eu vou deixar o link dessa aula, com certeza vocês vão conseguir fazer. Mas uma coisa que é elementar é o quê? O festonê, ele não pode ser feito num tecido muito fino. E o tecido do pano de prato, por mais juntinho que ele seja, ele tem algumas aberturas. Então, para ter mais firmeza, pode fazer? Pode, mas para ter mais firmeza, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar esse tecido aqui, por isso que eu não tirei a orelha. Nós vamos dobrar esse tecido aqui, ó. Nós vamos dobrar ele com 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Vamos passar ele muito bem passadinho para vincar. E ele já vai estar mais grossinho, que vai estar dobrado. Mas mesmo assim, eu gosto de botar uma entretela nessa parte aqui. Gente, se vocês não tiverem entretela, não tem problema. Dá para fazer assim dobradinho, tá? Aí, se vocês não têm entretela, vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar uma costura, ó, aqui e aqui, nessa beiradinha, que é para ela ficar toda deitadinha direitinha no pano de prato, tá? Eu cortei 5 centímetros da entretela. A minha entretela, ela tem a colinha. Ó. Vou botar aqui, encostadinho no vinco que eu dobrei. E vou fazer botar um ferrinho para grudar ela, tá? Ó. Aí depois eu vou dobrar esse 5 centímetros para cá e vou passar com ferro bem quente, vai grudar aqui. Ó, depois eu corto o excesso, tá? Então eu cortei uma entretela de 5 centímetros e dobrei 6. Então ficou aqui, ó, 1 centímetro sem entretela, beleza? Você vai virar a sua frente para cima. Tá grudadinho aqui direitinho. Você virou a sua frente para cima. Você, para fazer isso, você vai ter que ter um molde arredondado. Eu peguei esse copinho aqui, tá? Vocês podem fazer do que vocês quiserem. Só que a gente vai começar a cortar, a girar aqui, ó, gente. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas vocês têm que deixar pelo menos uns 3 centímetros sobrando aqui, para o seu tecido ficar esticadinho e ter um suporte para o pé da máquina, tá? Nós vamos riscar aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas dá para me ver a parte do avesso do tecido marcada aqui, ó. Então, é até aqui que eu vou riscar, ó.
desse jeitinho aqui. Eu começo pela ponta porque as pontinhas têm que estar direitinha, tá? Ó. Aí eu vou para outra ponta, faço a mesma coisa. Deixando... Deixa eu pegar aqui um... Ó, aqui tem... Aqui, tá na mesma altura, e eu vou riscar a partir daqui, da dobrinha. E agora sim eu venho encostando aqui, ó. Aqui eu tô riscando com lápis, pode ser o lápis HB, pode ser a caneta que apaga, tá? Só não faz com a caneta comum, porque a caneta comum mancha depois quando você lava. Isso aqui vai sumir, você vai recortar, você vai fazer a costura, mas não é bom. Ó, aqui não se juntou o risco. Então, para o risco ficar direitinho, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou riscar aqui arredondado. E aqui eu vou jogar um pouquinho para cá. E essa daqui eu também vou jogar um pouquinho para cá. Tá? Nós vamos lá para a máquina. Nós vamos fazer uma costura aqui, ó, de zigue-zague. Só que você vai botar o zigue-zague no ponto cheio, tá? Da sua máquina. A minha máquina é a Singer Facilita Pro 23, 44 23. Então, o ponto cheio dela fica entre o 1 e o 0. Eu vou botar no meio, entre o 1 e o 0, vai ficar o ponto bem cheio, quer dizer, ele bem juntinho do outro. E a altura do ponto, eu vou botar... A minha máquina tem de 0 a 5, a 6. Eu vou botar o número 5, porque o 6 eu acho que vai ficar muito grande com um círculo muito pequeno, tá? Então, eu vou fazer toda a volta do zigue-zague cheio e depois eu vou fazer mais uma volta do zigue-zague cheio. Aí depois eu vou costurar em linha reta, em costura reta, a beiradinha firmando. Eu vou mostrar para vocês lá na máquina, mas eu não vou mostrar o passo a passo detalhadamente, porque já tem esse vídeo aqui no canal, tá? Vocês viram que eu dei retrocesso, né? Ó, tá assim. Já tá bem juntinho. Só que nós vamos fazer mais uma camada, tá? De zigue-zague. E é a mesma coisa, até mais fácil, porque agora é só ir cobrindo aqui, tá? Então, nós vamos fazer mais uma camadinha aqui. Agora, tem que dar o retrocesso no início e no final, tá? Aqui, ó, gente, tá aqui já todo feito o zigue-zague, a segunda camada. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar ponto reto, tá? Pontinho pequeno reto e vir aqui, ó, nessa beiradinha aqui. Vocês podem ver que eu cheguei a minha agulha pro canto, mas não tem mistério, é só você seguindo
a agulha sempre batendo aqui, ó, na parte externa. Por quê? Nós vamos recortar aqui. E você fazendo esse ponto reto, você vai dar mais segurança à sua costura, tá? Não é, tem que fazer? Não. É bom que faça. Aqui, ó, gente, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu fiz a costura retinha aqui, ó, dá toda uma diferença, tá? Porque depois nós vamos recortar essa beirada aqui. Mas, por enquanto, vamos reservar essa parte e vamos pegar aquele nosso barradinho. Com a costura reta, ponto pequeno, você vai repousar a sua cianinha na beirada do tecido do barrado e vai fazer uma costura aqui. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, tá? Nas duas beiradas. Costura reta, simples. Pontinho pequeno para ficar firme. Tá aqui. Ó, bonitinho, tá? Feito direitinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que recortar, tá? Recortar aqui, ó, rente ao tecido. Corta também todas as linhas, rente ao tecido, mas com cuidado de não ultrapassar a costura de vocês, tá? Então, assim, evita cortar onde está a costura. Então, tem que ser com cuidado, paciência e capricho, tá? Utiliza uma tesoura de arremate, que é mais afiada e tem a ponta, ou a tesourinha de unha mesmo, tá? Nós vamos cortar toda esse já cortadinho, tá? Todo o escalope, ó, todo festonê. Aqui no avesso vai ficar assim, ó. E eu também cortei rente à costura, junto com a entretela, tá? Mas pode deixar, porque aqui como não vai desfiar, pode deixar. Só que eu acho que assim o acabamento fica mais bonitinho, tá? Aí é a mesma coisa, vai cortar, ó, rente à costura de dentro. Só dá um pouquinho mais de trabalho, mas capricho é isso, né? Aí, ó. Nós vamos passar e vai ficar assim. Deixa eu passar o avesso para vocês verem. Ó. O avesso fica direitinho também. O festonê, gente, é um tipo de ponto que ele agrega muito valor à peça, tá? Ó, fica super bonitinho. Aqui já não precisaria fazer mais nada. Se você fizer um pano de prato assim, já vai estar de bom tamanho. Mas nós vamos colocar o nosso barradinho aqui. Então, ó, nós costuramos já, né, a cianinha. Aí tá aqui a cianinha, ó, a costura feita no meio dela. Nós vamos jogar essa cianinha lá para trás e vai ficar só ondinha, tá? Nós vamos fazer isso aqui e aqui. Cuidado ao passar, porque esse aviamento ele não é 100% algodão, ele é misto. Então, o que acontece? Quando você passa, você tem que tomar cuidado para não estragar, tá? Não fica muito tempo com ferro em cima, não. É só para dar uma vincada aqui e ficar mais fácil de trabalhar.
Então, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar esse nosso barradinho aqui. Eu quero esse barrado 5 centímetros a partir da curvinha de baixo, tá? Então, vou colocar aqui a régua, ó. Marcando direitinho, 5 centímetros. Vou riscar com a caneta que apaga. Se você não tem, risque com o lápis HB bem fraquinho, tá? Ou um sabonete. Pronto, eu já sei que eu vou colocar esse meu barradinho repousado aqui, tá? Ó, repousadinho aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer o acabamento, correto? Eu vou dobrar aqui, ó, juntar aqui bem na beiradinha, alfinetar. A mesma coisa eu vou fazer com a outra lateral, ó, com essa lateral do outro lado, dobrar e vamos fazer uma costura aqui na beiradinha, nas laterais e aqui em cima. Essa costura que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma costura com um ponto decorativo que tem na minha máquina, que é o ponto festonê, que é um pontinho que parece com esse aqui, só que ele é pequenininho, né? Ele é feito na máquina doméstica, na minha máquina. Mas se você não tem nenhum ponto decorativo, não tem problema, você pode fazer o ponto de pesponto, tá? Que vai ficar super bonitinho o seu pano de prato. Nós vamos lá para a máquina fazer isso agora. Não esqueça de alfinetar muito bem alfinetadinho. Ajeitar aqui, ó, que é primordial, tá? Se você tiver na sua casa a cola de tecido, você pode passar a cola de tecido aqui, passar a cola de tecido aqui, tá? Colar esse barrado, que aí depois na hora de costurar fica muito mais fácil. E tá aqui, ó, gente, perfeitinho o nosso barrado. Olha que barrado bonito que fica, tá? Ó, o pontinho que eu fiz foi o meu ponto da máquina mesmo, que imita o festonê. Você vê que eu utilizei o verde das folhas para fazer uma cor diferente. Branco ficaria muito bonito também. A linha que eu utilizei foi a linha de bordar, mas você assistindo o vídeo onde eu ensino detalhadamente como fazer esse ponto festonê, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Que eu mostro a posição da agulha, faço todas as dicas, ó. A beiradinha com barrado secundário. Aqui, ó, o avesso fica assim, limpinho. Não corre o risco de desmanchar a costura, vai ficar firme a costura. A entretela vai ficar só dentro, ó, do jeito que eu cortei, a entretela fica só dentro da onde está costurado mesmo. E duas voltas de zigue-zague, ó, como é fechadinho, como é que fica altinho. Fica perfeito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma forma que gasta pouco, porque, na verdade, nós só gastamos aqui esse aviamento que é super baratinho e uma tira de tecido. Não precisa de pé de aplique, não precisa de nada. Ele só assim já é uma beleza para você vender. E festonê agrega muito valor à peça. Você com certeza vai vender muito. E se não for para vender, vai agradar muito as suas amigas dando de presente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.